Olá, está começando o Justiça em Questão. Nesta edição vamos falar sobre as medidas a serem adotadas quando acontece um acidente de trânsito com vítimas. A Lei Maria da Penha, norma que coloca o Brasil em destaque no combate à violência doméstica, passou por mudanças. Confira! Durante a quarentena, se não dá para sair de casa, que tal colocar a leitura ou o estudo em dia? A biblioteca digital do TJMG pode dar uma forcinha. Vamos falar de mais um efeito da pandemia: as festas de casamento suspensas por conta do risco de contaminação. Uma entrevista aborda a emissão de receitas médicas por meio virtual. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. Muita gente segue isolada, respeitando a quarentena. Para quem não pode sair, diversão e aprendizado tem que acontecer em casa mesmo. Nossa equipe não suspeitava do que estava por vir quando finalizou a matéria que você vai ver a seguir, e que pode ser bem útil. Sabia que, além dos livros impressos, o TJMG oferece um rico acervo digital e multimídia para a população? Veja na reportagem de Silvana Monteiro como funciona a Biblioteca Virtual do Tribunal Mineiro. bd.tjmg.jus.br. É esse o endereço da Biblioteca Digital do TJMG. São disponibilizadas em meio digital coleções diversas que contêm livros, periódicos, notas técnicas, sentenças, jurisprudências e muito mais. Sempre que precisa, a Cecília, que é assessora judicial, acessa o conteúdo de forma rápida e fácil, sem precisar se ausentar de seu local de trabalho. Olha, eu acho que a biblioteca digital ela ajudou a gente um pouquinho a difundir o conhecimento, né? Porque muitas vezes no dia a dia corrido de gabinete, de muito processo, muito trabalho, a gente não consegue separar o tempo de descer, ir até uma biblioteca, procurar o livro que a gente precisa, abrir o livro e fazer essa busca. E quando a biblioteca está aqui para a gente, acessível já na nossa ferramenta de trabalho, que é o computador, isso facilita demais a busca, agiliza o nosso tempo. E a biblioteca digital também tem uma variedade muito maior de livro e todos os livros são atualizados. Manter o acervo atualizado é uma das missões da COBIB, Coordenação de Documentação e Biblioteca do TJMG. Diariamente a gente tem um acréscimo de acervo, algumas coleções, têm atualização diária. A gente está sempre revisando também os conteúdos da biblioteca digital, mantendo ela sempre atualizada e acrescendo novos conteúdos também, novos tipos de documentos, novas coleções. A Biblioteca Digital disponibiliza também acesso à base de dados de editoras como a Saraiva, por exemplo. Enquanto o livro físico pode ser emprestado a um único leitor por vez, o arquivo digital pode ser acessado ao mesmo tempo por milhares de pessoas. Quem acessa a Biblioteca Digital do Tribunal de Justiça de Minas Gerais encontra arquivos multimídia, textos, áudios, fotos e vídeos. Em 2019, a biblioteca recebeu mais de 39 mil acessos. E em 2020, de janeiro até 15 de julho, foram quase 18 mil acessos. Com exceção dos documentos de uso interno do TJMG, o acervo da biblioteca está disponível não só para servidores da Justiça, mas também para a comunidade em geral. Hoje a gente tem várias coleções de acesso público, algumas coleções de acesso restrito, ao público interno do tribunal. Só pede o login quando é uma coleção de acesso restrito, como esse, de natureza interna mesmo, de interesse interno, que não é interesse público. Então, nesses casos, essas coleções vão solicitar um acesso restrito, mas é um número mínimo de coleções dentre o acervo completo da biblioteca digital, e nas demais não é necessário nenhum cadastro, não é necessário nenhum acesso, ela tem amplo acesso ao público e as pessoas podem acessar abertamente, livremente, fazer download dos itens e compartilhar, etc. O sistema de pesquisa permite a busca por coleção, autor, título, assunto e data de publicação, o que agiliza o acesso e a utilização de conteúdos de forma integral e parcial. Quando a gente vai redigir uma minuta de voto, por exemplo, e precisa de uma citação específica sobre um tema bastante específico também, a biblioteca digital também permite agilizar essa busca. Fica muito mais rápido do que se eu tivesse que buscar um livro e, além de buscar o livro, ainda compulsar as páginas até achar o que eu quero. É a quarentena dando a chance de a gente ler, se informar.
Por outro lado, o isolamento trouxe dor de cabeça para algumas pessoas. Noivos que já estavam com a festa de casamento marcada, agora enfrentam problemas para adiar a cerimônia. Apesar de ser proibido por uma medida provisória, alguns prestadores de serviço insistem na cobrança de multas. Kathleen já remarcou o casamento 2 vezes. Inicialmente, a festa para 150 pessoas seria em 21 de abril. A data foi escolhida por ser a mesma na qual os noivos começaram a viver juntos em 2016. Com a pandemia, a cerimônia foi adiada para o final deste mês. Todos os nossos outros fornecedores iriam remarcar para quando a gente quisesse sem cobrar nada, exceto o nosso fornecedor do espaço, do evento, mobiliário e decoração. Então, a gente decidiu remarcar para esse ano mesmo, na esperança de que as coisas melhorassem e tudo mais. A situação ficou ainda mais desgastante depois que a flexibilização de isolamento social foi suspensa em Belo Horizonte. Com a decisão dos noivos de deixar a celebração para o ano que vem, a empresa fornecedora do espaço e da decoração cobrou 20% de multa. A gente ficou muito chateado, extremamente frustrado. Não entramos em acordo com eles, a gente tentou negociar o valor, mas mesmo assim não foi possível. Elas não negociaram o valor com a gente, então a gente ficou aguardando. Esse tipo de situação tem tirado o sono de muita gente, mas os especialistas alertam: enquanto o estado de calamidade pública estiver em vigor, o consumidor não pode ser obrigado a arcar com nenhum tipo de cobrança extra. Existe uma medida provisória, a 948, que proíbe, em caso de qualquer tipo de evento, que seja cobrado qualquer tipo de taxa, multa, em caso de necessidade de remarcação. Então, você que está passando por algum problema nesse período de pandemia, está com um casamento marcado, precisa de remarcar em virtude da não possibilidade de realização do evento, não pode ser cobrado nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de despesa em virtude de alteração de data. Laís decidiu adiar o casamento, que seria no dia 6 de setembro, e até já enviou um vídeo com a nova data para os convidados. O problema é que, ao contrário da maioria dos fornecedores que entenderam a situação, o fotógrafo não abre mão da multa. Quer 30% para remarcar ou cancelar. Foi super chato, porque ele falou que para remarcar para 2021 ele ia cobrar 30% a mais. Falou, olha, para cancelar tem uma multa de 30%, e o que não tá certo, porque de acordo com a MP que foi lançada, você poderia simplesmente devolver todo o valor já pago. Uma combinação entre tecnologia, empenho e criatividade permitiu que a população de Eloy Mendes, no sul de Minas, continuasse sendo atendida pelo Poder Judiciário durante a pandemia. Olha só. A comarca de Eloy Mendes ficou mais pacata durante a pandemia, mas as demandas ao judiciário local continuaram. A distribuição de ações, tanto no juizado especial quanto na justiça comum, não pararam. Acontece que no juizado especial, naquelas causas até 20 salários mínimos, a parte pode ajuizar o processo sem a presença do advogado, fazendo isso através do sistema de atermação. Foi daí que surgiu a ideia da doutora Adriana em fazer a atermação através do aplicativo de WhatsApp. A equipe utiliza também o e-mail. As partes podem ser intimadas por mensagem, eliminando o envio de cartas pelo correio e a necessidade de colocar um oficial de justiça nas ruas em plena crise para entregar mandados. E não é só o juizado especial que manteve o atendimento se apoiando na tecnologia, não. Considerando que o sejusquiça processual ele é uma tentativa de acordo para evitar uma futura demanda judicial, nós vimos que mesmo com a pandemia, era possível continuar trabalhando de forma remota. Foram adotadas as plataformas Cisco Webex e mediação online para realizar as audiências de conciliação no Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Na sequência, será realizada uma audiência por videoconferência, onde todos os participantes podem conversar, expor o que aconteceu, as consequências para cada um, colocando também as possíveis soluções. Foi montada também uma escala de rodízio para o trabalho presencial nas medidas urgentes. E está sendo estudada a adoção de aplicativo de celular para a assinatura digital de documentos. Disponibilidade e criatividade para garantir o acesso à justiça. Essas alternativas, elas foram pensadas como uma forma de viabilizar o acesso do cidadão ao judiciário, de maneira que a justiça possa chegar a quem precisa nesse momento.
Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por mais cuidadoso que seja, ao volante ninguém está totalmente a salvo de uma batida. Os motivos são vários: erro humano, falha veicular, circunstâncias da via e do tempo. Saiba na reportagem de Cristiane Antônia as medidas a tomar em acidentes com vítimas. Acidentes de trânsito podem acontecer com todos, mas poucos sabem como agir na hora que eles ocorrem. Se houver lesões corporais, o cenário é ainda mais crítico. Manter a calma é fundamental para não agravar a situação. A tenente Rayane Rocha dá orientações do que fazer nesse momento difícil. No acidente com vítima deve ser mantido sim. É importantíssimo a pessoa sinalizar o local para evitar um outro acidente e fazer o isolamento, acionar os órgãos públicos para poder ser feita a perícia. A parte envolvida no acidente é obrigada a solicitar esse resgate. Caso não o faça, ele está sujeito a ser punido tanto na esfera administrativa quanto na criminal, porque tem a multa de natureza gravíssima no valor de R$ 1.467 e também constitui crime previsto no artigo 304 do CTB. As vítimas só devem ser removidas dos veículos caso haja algum outro risco maior do que mantê-las lá. Que aí é o caso do veículo, às vezes tem risco de explosão, algo do tipo. Se não, é ideal mantê-la como está para não agravar eventuais lesões. O boletim virtual não é válido para ocorrência de trânsito com vítima. Nesse caso, ele deve acionar a Polícia Militar e os órgãos responsáveis, como o órgão de saúde, o SAMU, e para serem tomadas providências. O ideal é que nos acidentes com vítima, as partes tirem fotografias do local do acidente, da sinalização da via, colham os dados das outras pessoas envolvidas, de testemunhas que estiverem no local, às vezes até uma câmera de algum comércio que estiver próximo, é interessante também pegar essa gravação. O juiz Davi Pinter Cardoso foi vítima de um acidente de trânsito grave e ficou internado devido aos ferimentos. Ele conta as providências que tomou para receber o valor de indenização da seguradora por danos morais e materiais. Quem tomou as atitudes para o recebimento do valor do seguro foi um grande amigo meu, um advogado, Dr. Leonardo. Ele entrou em contato com a associação veicular que cobria o caminhão responsável pelo acidente, que abarrou o meu veículo na traseira. E foi entabulado um acordo, o veículo foi indenizado, ele sofreu perda total pelo valor da tabela FIPE. Também foram pagos a título de danos materiais alguns gastos com a remoção do veículo e a baixa nele no Detran, já que ele sofreu perda total. E também foi realizado um acordo para pagamento de danos morais. E dessa maneira se evitou o ingresso de uma ação na Justiça, tendo em vista que foi realizado o acordo. Essa associação veicular solicitou como documentos o boletim de ocorrência do acidente, que foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, e também o documento dos veículos, o CRV dos veículos, do veículo envolvido no acidente. O acordo foi assinado, foi realizado por escrito e a firma é reconhecida, e o pagamento foi realizado da maneira que foi acordado. Em caso de acidentes com vítimas em vias urbanas ou estradas, ligue para 193 do Corpo de Bombeiros, 190 da Polícia Militar ou 191 da Polícia Rodoviária Federal. Para evitar transtornos, prejuízos materiais e todo o sofrimento decorrente da dor física e psicológica, a dica é praticar sempre a direção defensiva. Já é possível que médicos façam prescrições por meio da receita virtual. Mas será que vale para qualquer medicamento? Saiba na entrevista de Silvana Monteiro. O atendimento médico remoto foi regulamentado no Brasil em março de 2020. E com isso também o receituário digital, ou seja, a receita médica virtual, passou a fazer parte da realidade dos brasileiros. Para falar sobre as questões legais desse tipo de receita, eu converso com Daniela Domingues, que é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Então, quando é que a receita pode e deve ser usada, essa receita digital? A receita digital nada mais é do que o documento, atestando a prescrição medicamentosa, fruto de um trabalho, de um atendimento remoto, que aí sim a portaria 467, publicada pelo Ministério da Saúde, nesse período de pandemia, esse ano, ela regulamentou a telemedicina
telemedicina, então o médico ele pode fazer a consulta remota do seu paciente, e aí como, né, resultado dessa consulta, ele pode fazer a prescrição medicamentosa por meio eletrônico e está enviando essa receita em formato digital para o paciente. Ela tem um prazo de validade? Aquela receita ali que foi enviada com aquele remédio, qual é o prazo dela? A receita digital, né, ou a receita eletrônica, ela tem as mesmas garantias legais da receita manual, da receita física. Então, tanto dos medicamentos que podem ser prescritos, quanto da validade dessa receita para aquisição desses medicamentos na farmácia. Os únicos medicamentos que não podem ser prescritos por receituário eletrônico são aqueles sujeitos à notificação de receita. Então, são medicamentos controlados, que exige-se aí um rigor maior. Então, para a população entender um pouquinho mais, e aqueles que têm o talonário azul, talonário amarelo, estes aí somente com a consulta presencial, tá? O que vale destacar, que é um requisito importante nas receitas digitais, é que esse documento, se nessa receita, se ela estiver prescrevendo qualquer medicamento controlado, que não sejam esses sujeitos à notificação, ou antimicrobianos, é importante que o médico insira nessa receita uma assinatura eletrônica, que o farmacêutico, ao receber esse documento na farmácia, ele vai se certificar por meio de um site do validador, que é oferecido pelo governo, que aquela assinatura realmente foi feita por aquele médico que está inscrito no Conselho Regional de Medicina, dando validade ao documento. Exceto os medicamentos controlados, essa receita pode ser usada em todos os atendimentos remotos. E a receita virtual é uma modalidade que pegou, ela vai ficar para depois da pandemia, né? O próprio atendimento, porque ela é uma consequência do atendimento remoto. Como vocês aí do Conselho, né, Regional de Farmácia avaliam essa questão? Esse momento de pandemia é um momento também para a gente discutir novos mecanismos e novas possibilidades para facilitar a vida dos pacientes e facilitar também a vida dos profissionais. Hoje, o que temos são mecanismos que conseguem controlar tanto a emissão quanto o recebimento dessas prescrições, garantindo a autenticidade dos dados. Então, a portaria publicada pelo Ministério da Saúde, ela não estabeleceu um prazo, mas ela determinou que esse serviço ele está autorizado enquanto decorrer esse período de pandemia. A gente vê com olhos cuidadosos, é claro isso, precisa-se ainda de um aprimoramento, de conscientização, né, de todos os profissionais e da sociedade, mas desde que tomados esses cuidados, a gente, né, tem uma expectativa boa de que esse processo possa ser continuado. Você já viu expressões e termos do universo jurídico nebulosos? O ABC do Judiciário explica. Descubra o que é poder familiar. Poder familiar é uma expressão que indica o conjunto de direitos e deveres que compete aos pais em relação aos filhos menores de 18 anos. O Código Civil de 2002 prefere poder familiar a pátrio poder, porque esta terminologia remetia, na origem da palavra, apenas ao pai, sem mencionar a mãe. E no próximo bloco vamos falar sobre mudanças na Lei Maria da Penha. É daqui a pouco. A Lei 11.340 de 2006, conhecida como Maria da Penha, trouxe conquistas ao combate à violência doméstica e familiar. Para o UNIFEM, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, a legislação brasileira está entre as 3 mais avançadas do mundo, num total de 90 países com regulamentações sobre o tema. Essa matéria foi feita antes da pandemia, por isso não se assustem ao ver pessoas sem máscara. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, é uma das maiores ferramentas de combate à violência contra a mulher e classifica as agressões em 5 categorias: patrimonial, física, sexual, moral e psicológica, e traz avanços. Nós tivemos várias alterações desde a criação dela. As últimas que nós tivemos foi pontualmente no artigo 14A, que traz a competência híbrida e as notificações compulsórias, no caso de violência
ocorrida e atendida nos centros de saúde. A competência híbrida é trazer em um único juízo, concentrar em um único juízo, também a possibilidade de decretação do divórcio e de dissolução de união estável. Então, o que se quer com isso? Como se observa que boa parte dessa violência também surge em razão de demandas e de necessidades na estrutura familiar, viu-se a necessidade de levar essa concentração também aos juizados. A violência psicológica contra as mulheres pode agredir tanto ou mais do que a física, e às vezes é difícil identificá-la. Vamos conhecer um pouco da história de uma mulher agredida que prefere não ser identificada. A gente tem que ficar muito atento, porque nós vivemos numa sociedade machista. Existe um machismo estrutural, então nós somos criadas e criados, os homens também, para assim, perceber algumas coisas como se fossem normais. Então eu costumava ouvir umas frases assim, no meu dia a dia, que são comuns, mas não podem ser aceitas. Então eu ouvia coisas assim: eu sou bom demais para você. Você está reclamando de quê? Está faltando alguma coisa nessa casa? Você está louca. Eu fui chamada de louca várias vezes. Outro medo que ele fazia eram ameaças em relação a essa dependência financeira. Porque apesar de eu ter o meu trabalho, ele menosprezava o meu trabalho. Sempre nas entrelinhas da fala dele, ele sempre colocava que ele pagava mais, portanto, ele que tomava as decisões, ele que escolhia. Tinha uma frase assim: eu pago, eu escolho. E sempre com muito medo. Eu tinha muito medo dele. A Lei Maria da Penha também garante proteção e auxílio às mulheres transgênero e transexuais. E lembre-se, a denúncia é o primeiro passo para ficar livre das agressões. Procure a Delegacia de Apoio à Mulher ou ligue 180. A justiça é frequentemente representada por uma figura feminina. Algumas imagens têm os olhos vendados, empunham uma espada e carregam uma balança. Quer saber o que esses símbolos significam? O juiz Mauro Pitelli explica pra gente. A estátua da justiça é representada pela deusa Temis. Reza a lenda na mitologia grega que Temis era filha de Urano, que é o céu, e de Gaia, que é a terra. Portanto, era filha de um espírito e da matéria. Consta também que ela se casou com Zeus, foi a segunda esposa de Zeus, e que no Olimpo ela se sentava ao lado de Zeus e aconselhava não só o próprio Zeus, como os demais deuses, sempre com prudência e justiça. Por isso, ela é a nossa deusa da justiça. E ela é representada sempre vestida com uma venda nos olhos, sempre usando, uma venda nos olhos, uma espada e uma balança. O que representa a balança? Os pratos equilibrados da balança. Eles representam a justa medida entre o fato praticado, o crime praticado, e a aplicação da pena. Então, é a justa medida, o equilíbrio. A espada representa o poder, o poder de coerção com que as decisões da justiça são cumpridas e também usada para combater a injustiça. O jurista alemão Rudolf von Jhering, que viveu nos anos de 1800, ele diz que um sem o outro não vale de nada. A balança e a espada se complementam. Só a balança sem a espada implica fraqueza, impotência. E a espada sem a balança implica violência, força bruta. E o terceiro item é a venda nos olhos. Essa venda nos olhos inicialmente não existia. A estátua da justiça era tida como um olhar austero. E no século XVI, os alemães introduziram aí essa venda nos olhos para representar a imparcialidade, o tratamento igual, independente de condição social, de poder político e etc. Tratamento de todos igualmente. O nosso artigo 5º da Constituição, no seu caput, diz exatamente isso, que todos são iguais perante a lei. E assim, nós temos
em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi projetado por Oscar Niemeyer, idealizado por ele, né, Oscar Niemeyer, e temos uma estátua maior do que um ser humano da deusa Têmis, representando a justiça, e ela foi esculpida por Alfredo Chieschiati. E, como nós sabemos, Brasília foi inaugurada em 1960 no governo de Juscelino Kubitschek. O Justiça em Questão de hoje fica por aqui. Mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então, veja pelo nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.